Vamos trazer o nosso primeiro tema polêmico do ano, que é: tá certo a gente colocar no ASO, nós como médico do trabalho, após avaliar um paciente, um trabalhador, colocar no ASO que ele está apto para aquela função, mas está com restrição? Isso é feito comumente no Brasil. Algumas pessoas fazem, outras não. Qual que é a sua opinião? O que você acha disso? Vamos para o nosso tema, sobre aptidão com restrição. É legal ou não? Eu sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, médico perito judicial, sócio proprietário do Instituto Imersão, empresa que compartilha conhecimento através dos nossos cursos presenciais em várias capitais do país e também através agora dos nossos cursos online, que você poderá ter acesso a eles na nossa plataforma, no nosso site www.institutoimersão.com.br. Proprietário também da MedSafe Solution, que é a empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional, softwares para ergonomia. A ergonomia está cada vez crescendo mais e nós sabemos da alta necessidade que existe dentro das empresas para que seja feita uma ergonomia correta, não só as biomecânicas, mas as psicossociais, organizacionais, cognitivas. E o nosso software auxilia você a tudo isso. Temos também os nossos cursos no Instituto Imersão, inclusive o nosso curso de ergonomia total, em que eu tenho o prazer de dar esse curso com o meu amigo, o professor Samuel, um curso de 60 horas práticas, mais 30 horas de exercícios, em que a pessoa entra no curso e sai sabendo muito de ergonomia. Temos tido uma grande aceitação pelos nossos alunos e é um curso que nos dá muito prazer de fazer. Fique de olho aí para não perder os próximos módulos que nós teremos no nosso curso de ergonomia. Vamos à pergunta então. E aí, o que vocês acham? Eu posso colocar apto com restrição no meu ASO? Então, veja bem, se você for olhar lá a NR7, ela vai dizer que dentro do meu ASO eu vou ter que chegar a uma conclusão, se é apto ou inapto. Efetivamente, dentro da NR7 não tem lá apto com restrição. E eu vou um pouquinho mais longe agora, porque nós já estamos com a nossa nova NR7 aprovada e que vai entrar em vigência a partir de março de 2021. E eu vou falar um pouquinho dela, porque houve uma mudança extremamente importante e muito válida nessa nossa nova NR7. Nós costumamos fazer no nosso dia a dia os exames ocupacionais. Eles são definidos como o exame admissional, o exame demissional, um exame de retorno ao trabalho, aquela pessoa que esteve afastada na INSS por uma doença ou por um acidente, seja ocupacional, do trabalho ou não, ou retorno após a licença maternidade, após o parto, né? E temos também lá o exame de mudança de função. Acontece, senhores, que corretamente a nova NR7 modificou de exame de mudança de função para exame de mudança de risco. E isso traz um novo pensamento que nós vamos começar a ter com relação a essa questão de exames de apto com restrição ou não. Eu vou ler aqui as questões da NR e vou ler também algumas interpretações nossas que nós tivemos aqui dessa nossa nova norma, que você vai poder encontrar na nossa apostila que vai estar à venda no nosso site, que é o Interpretando a Nova NR7. Uma apostila com cerca de 100 páginas, com muita coisa relacionada aí a essa nossa nova norma. Vá lá no nosso site e adquira a nossa apostila. Eu vou ler algumas coisas aqui da nossa nova NR7, ok?
Então agora ela vai estar lá no item 75.19.1, o ASO deverá conter no mínimo definição de apto ou inapto para o empregado. Vai lá, razão social, CNPJ, nome do empregado, CPF, a sua função, a descrição dos perigos ou fatores de riscos identificados e classificados no PGR. O que teve de mudança então? O nosso PPRA, que avaliava só riscos físicos, químicos e biológicos, o PPRA não vai existir mais a partir do ano que vem. Continua existindo a NR9, mas não vai existir mais o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Este programa migrou para a NR1, para o chamado Programa de Gestão de Riscos. Nesse programa de gestão de riscos, você vai contemplar, além dos riscos físicos, químicos e biológicos que tinha na NR9, o restante dos riscos, incluindo os riscos ergonômicos, biomecânicos, psicossociais, etc. e tal. Então, o nosso ASO, existia lá uma discussão, eu devo colocar que tem risco ergonômico ou não no meu ASO. Eu sempre afirmei que deviam ser colocados os riscos ergonômicos, sim, desde o começo. Agora ainda muito mais. Com a nova NR1, a nova NR7, o Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais, nós vamos ter que, a descrição vai ter que estar lá dentro do nosso ASO. E o PGR obriga a fazer não só os riscos da antiga NR9, como também os riscos ergonômicos. E o ASO vai ter que informar, então, a definição de apto ou inapto para essa função do empregado, ok? Qual que era o problema de você colocar, que eu vejo de você colocar o apto com restrição? Em primeiro lugar, você não tem certeza, e eu vi isso na prática, no meu dia a dia, muitas vezes acontecer, na minha prática como perito judicial, acontecer muitas vezes isso. Em primeiro lugar, o ASO ele não fala quantas vias você vai ter que emitir. Normalmente o pessoal emite 3 vias, né? Tem locais que emitem 2 vias e outros 3. Seria uma via para o trabalhador, uma via que fica dentro do prontuário do médico e outra via que é encaminhada para a empresa. E para que área da empresa? Vai para o RH, para o departamento pessoal ou para o setor de contabilidade. Às vezes a empresa não tem SESMIT. E você coloca lá, apto com restrição, não deve trabalhar com o ombro elevado e abduzido. Eu pergunto a vocês, o RH vai saber o que fazer com isso? O departamento pessoal vai saber? Às vezes não vai, ele recebe lá, está apto, ok, bota na gaveta e a pessoa vai trabalhar. Isso eu vi acontecer várias vezes. Da pessoa falar assim, nossa, mas estava com restrição, nós não percebemos, tal. Então, você colocar um ASO com restrição no teu ASO não garante que realmente condutas serão tomadas a partir disso. Existe também um grande problema aí com relação a você colocar um ASO com restrição, você anotar no ASO, é que pode ser considerado até certo momento depreciativo para o trabalhador. Ele sair com um documento dizendo, olha, eu estou restrito, eu não posso fazer tal atividade, não posso fazer. Isso pode até trazer aí algum desconforto ao trabalhador. E o grande problema, quando eu coloco no meu ASO que existe uma restrição e descrevo a restrição, isso gera ou não a revelação do sigilo médico? Você veja bem, ASO é um atestado. No nosso atestado normal do dia a dia, para eu colocar um CID, eu preciso da autorização do paciente. Quando eu coloco no meu ASO, que é um atestado, que ele tem uma restrição por uma determinada deficiência, eu estou no meu ASO revelando um segredo médico que eu tive no momento da avaliação desse trabalhador. Esse trabalhador autorizou eu revelar para outros que ele tem aquele problema? Que é o departamento pessoal, o RH, ele liberou? Está autorizado? Então, pode ser até certo ponto considerado também motivo aí de revelação de sigilo médico. E aí eu pergunto para vocês também um outro ponto, que é uma questão puramente semântica. Se há restrição para determinada função, por óbvio não há aptidão. Então, como eu vou colocar que ele está apto se ele está restrito?
uma função tem diversas atividades. Então, se ele tem restrição nessa atividade, obviamente não está apto para aquela atividade descrita, ok? Para você fazer uma atividade X, você vai ter que cumprir uma série de requisitos para o exercício dessa tarefa e das diversas tarefas. Então, teoricamente, restrição não serve para aptidão. Entretanto, por outro lado, a ANANT, em 2001, fez a Sugestão de Conduta Médico-Administrativa, SMA, número 6, e que trouxe a possibilidade, então, de descrever a restrição dentro do ASO. Então, até esta data de hoje, a ANANT autoriza os médicos a colocarem a restrição dentro do ASO. E refere nessa sugestão de conduta que cabe à empresa tomar a decisão de caráter administrativo, de aceitar ou não o trabalhador em seus quadros, caso, em função das restrições indicadas para o médico, este não sirva para os seus objetivos. Então, ela tira do médico a responsabilidade para a admissão do trabalhador ou não. Eu coloco o apto está restrito, não pode levantar o braço, mas ele trabalha de cortador de cana, então não está apto. Aí a empresa fala assim, se ele trabalha de cortador de cana e ele não pode levantar o braço, ele não pode cortar a cana, então eu não vou admitir ele no meu emprego. Se ele é cortador de cana e ele não pode levantar o braço, ele não está apto. Não existe restrição, existe inaptidão para aquela função. Ok? E se ele está voltando do INSS, existe inaptidão para aquela função. Segundo a sugestão da ANANT, a colocação simples de apto ou inapto prejudicaria até o trabalhador, uma vez que a função é composta de várias atividades e se apenas uma delas for restringida, restarão outras, o que poderá permitir o aproveitamento daquele trabalhador sem que seja necessária sua demissão ou não admissão na empresa. Dr. Marcos Mendanha, em seu excelente blog www.saudeocupacional.org, publicou em 2011, março de 2011, que eu li agora em abril de 2020, já havia lido, obviamente, mas eu cito na minha apostila lida em 23 de abril de 2020, ele concorda com a utilização de restrição dentro do ASO, entendendo ser legal e dar suas justificativas e acredita ser importante essa delimitação. Entretanto, ele sugere que o termo mais adequado seria ASO com recomendação, não dando margem a nenhum tipo de interpretação pejorativa ao empregado. Data venha aos posicionamentos. Nós estamos vendo uma nova era agora com a nova NR1, com a nova NR7. Eu entendo que se eu colocar no meu ASO com recomendação, o empregador pode só colocar assim, não está inapto, ele só recomendou não trabalhar, mas eu acho que ele está bom para trabalhar e vou colocar ele lá naquela função. Então, com recomendação, eu também tendo a não concordar. Mas olha agora com a questão da nova NR. A identificação adequada de uma função permite a organização e os profissionais da área de suas atribuições. Ou seja, eu como funcionário vou saber o que espera que eu seja realizado na minha atividade profissional. Nós falamos em ergonomia, atividade prescrita e atividade real, não é? Então, assim, qual a atividade real que ele realmente faz? Então, você está falando lá no teu PCMS, auxiliar de produção, trabalha fazendo XYZ, mas qual a atividade real? Ele faz várias tarefas. Então, o mais importante para nós, ergonomistas, médicos do trabalho, é efetivamente a atividade real. E isso faz com que eu saiba efetivamente o que eu devo fazer. Uma descrição detalhada de uma função traz como informação seu CBO, Código Brasileiro das Ocupações, a qualificação ou escolaridade mínima, o departamento ou setor a que está vinculado, qual que é a sua missão, a descrição geral das atribuições e responsabilidades, bem como, então, a lista detalhada de tarefas que ele irá executar. Percebe-se, então, que função é um conjunto de tarefas. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho o setor, uma empresa tal, eu tenho o setor A e a função X. Esse setor A
setor X, vamos lá, setor X e função A. Essa função A, eu identifico pelo minha NR9 e o meu PGR, junto com a minha NR17 de ergonomia, que essa função apresenta riscos, ruído e postura inadequada com elevação e abdução de ombros. Então, esta função A apresenta risco de ruído e postura inadequada, risco ergonômico de postura estática com elevação e abdução de ombro. Tá, eu tenho um funcionário, chega lá para fazer um exame de retorno ao trabalho do INSS e eu falo assim, pô, esse cara teve uma tendinite supraespinhosa, ele não pode trabalhar com elevação e abdução de ombro. Então eu vou restringir, vou colocar lá riscos físicos e ergonômicos, mas ele não vai ter mais risco ergonômico, porque ele não pode mais trabalhar nesta função. Olha a incoerência. Eu vou ter no mesmo setor, com o mesmo nome, a mesma função com o mesmo nome, no meu PGR, um com riscos ruído e postura e outro só com risco ruído. Com atividades e com tarefas executadas diferentes para a mesma função. Então isso se tornou incoerente, eu não posso mais ter isso. Eu posso ter uma nova função. Então caberá ao médico do trabalho avaliar esse trabalhador e definir uma nova função. Qual que é essa nova função? Agora vai chamar essa função, vai chamar a função B. Ou eu posso chamar, não, essa função chama AR. O que é AR? A função A readaptada. Mas já é outra função que vai estar diferente dentro do meu PGR. E aí o que eu vou fazer como médico do trabalho? Não mudou o risco? Se mudou o risco, eu preciso fazer o exame de mudança de risco previsto na nova NR7. Ou seja, ele vai estar inapto para a função A, meu ASO é inapto para a função A, e apto para a função AR, onde vai ter a descrição de que ele não vai estar trabalhando com postura estática e elevação e abdução de risco. Desta maneira, eu cumpri adequadamente a minha função de médico do trabalho, avaliei adequadamente e coloquei este funcionário apto para aquela função. Vantagens? Primeira coisa é que, ao você efetivamente mudar para a função AR, o líder, o encarregado, etc. de tal, vai estar sabendo que ele está fazendo uma determinada função. Outra coisa, você vai estar comprovando legalmente que você realmente readaptou esse funcionário para uma nova função. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nosso software, a nossa metodologia, do qual nós temos um software, a nossa metodologia VILE, Valoração da Incapacidade Laboral Específica. Você vai lá no nosso site valoraçãodaincapacidade.com.br. É uma metodologia adequada, perfeita para resolver essas situações, principalmente nesses casos de pacientes que retornam do INSS. Então você faz a valoração dessa sua incapacidade, define quais as tarefas que ele vai efetivamente fazer, define isso dentro do seu PGR, do seu programa de gerenciamento de riscos, e você vai estar cumprindo adequadamente a legislação. Então essa é o meu posicionamento com relação a esse tema polêmico, em que, em minha análise, não existe ASO apto com restrição, e sim eu vou ter que mudar esse funcionário que não tem, se ele está inapto para aquela função, compreendendo todas as tarefas e todos os riscos, eu vou ter que obrigatoriamente fazer o exame de mudança de risco. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro tema polêmico da nossa quarta temporada do Tema É. Mais temas polêmicos virão. Até a próxima.